Olá pessoal, meu nome é André Lafayette e hoje a gente vai conversar a respeito da insuficiência cardíaca crônica, ou seja, do manejo ambulatorial do meu paciente com IC. Então olha só, os objetivos dessa nossa conversa hoje são conhecer as principais etiologias da IC, reconhecer, suspeitar de um quadro clínico de IC, depois disso, diagnosticar adequadamente, preste atenção, classificar, isso é muito importante, meu paciente com IC. E por último, a gente tem que dominar alguns princípios do tratamento da IC de fração de ejeção reduzida e da IC de fração de ejeção preservada. Então, continuando aqui, vamos começar falando da definição e um pouquinho de fisiopatologia da IC. Em termos de definição, a gente poderia dizer que a insuficiência cardíaca é quando a gente tem um problema no coração e ele se torna incapaz de fornecer uma perfusão adequada aos órgãos. Ou então, quando ele consegue perfundir adequadamente os órgãos, porém, às custas de elevadas pressões de enchimento ventricular, que serão as responsáveis pelos principais sintomas congestivos da IC. Quando a gente tem uma agressão no coração, pode ser aguda, porém grave, ou então uma agressão lenta e gradual ao longo do tempo, a via final comum será a insuficiência cardíaca. Do mesmo jeito que a gente encontra no fígado, quando o indivíduo evolui com cirrose, e nos rins, quando a gente tem uma agressão que leva à insuficiência renal crônica. Então, algo que agride o coração de forma perpetuada, ou então que ela é grave o suficiente de uma vez só, pode levar à insuficiência cardíaca. Os mecanismos fisiopatológicos que levam à insuficiência cardíaca são principalmente de três tipos. A gente tem a sobrecarga hemodinâmica, pode ser uma sobrecarga de pressão. Por exemplo, o indivíduo tem hipertensão arterial sistêmica, de longa data, o indivíduo tem estenose aórtica, que tem um aumento da pós-carga. A gente também pode ter uma sobrecarga de volume nas regurgitações valvares, regurgitação aórtica, regurgitação mitral. Podemos ter uma injúria cardíaca direta, por exemplo, um paciente que tem uma infecção do coração, uma miocardite, uma infecção por protozoária, doença de Chagas, uma agressão por um agente tóxico, o etanol, a miocardiopatia alcoólica, doxorubicina, que é um tipo de antracíclico. A gente pode ter até a isquemia miocárdica. Ativação neurohormonal, neuroimuno-hormonal, neurohumoral. Toda vez que o paciente tem um prejuízo na sua função contrária, vai ter uma ativação desse eixo, que inicialmente ela é benéfica, mas com o passar do tempo ela pode perpetuar, piorar a IC, e é nesse eixo que a gente vai atuar com as medicações que modificam desfecho na IC, especialmente na IC de fração de ejeção reduzida. Então, quando a gente tem um evento inicial, pessoal, que promove uma queda da fração de ejeção, queda da função contrátil do coração, a gente vai ter mecanismos compensatórios que serão ativados, que inicialmente eles serão benéficos, trarão o paciente novamente para uma zona, digamos, de conforto, de funcionalidade fisiológica. Mas com o passar do tempo, esses mecanismos compensatórios, esse eixo neuroimuno-hormonal vai promover um dano secundário e vai promover mais lesão miocárdica, levando ao que a gente chama de remodelamento cardíaco. Então, coração saudável, que tem as suas cavidades mais triangulares ou elipsóides, vai tendo cavidades mais dilatadas e com um formato mais esférico, que é prejudicial para a performance contrátil do coração. Então, o primeiro dessas ativações é o sistema nervoso simpático. Ativação do sistema nervoso simpático vai aumentar a reabsorção de sódio nos rins, ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona através do aumento da renina, aumentar a resistência vascular, tá certo? Promover fibrose, hipertrofia, necrose, apoptose, diminuição da resposta beta-adrenérgica diretamente no coração. Então, se eu inibo o sistema nervoso simpático através do uso de beta-bloqueador, eu vou trazer benefício ao meu paciente. E se eu promovo vasodilatação periférica, diminuo a pós-carga com o uso de hidralazina nitrato, também vou trazer benefício. Outro eixo ativado é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os rins vão secretar renina, vão atuar na angiotensina, transformando em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai sofrer a ação da enzima conversora da angiotensina AECA, transformando em angiotensina 2, que vai atuar através dos receptores AT1 nos rins, promovendo retenção salina, vai atuar na adrenal, aumentando a secreção da aldosterona. Nos vasos sanguíneos, promove vasoconstricção. A aldosterona e a angiotensina promovem hipertrofia, apoptose e fibrose no coração. Se eu inibo, pessoal, por exemplo, a ECA com o inibidor da ECA, o IECA, se eu inibo a ação da angiotensina 2 com o uso de bloqueador do receptor de angiotensina, se eu bloqueio a ação da aldosterona com o uso de antagonista da aldosterona, eu vou beneficiar o meu paciente. Do mesmo modo, mais uma vez, se eu promovo vasodilatação com o uso de hidralazina nitrato, também vou trazer benefício. Além disso, na IC, a gente tem um aumento dos peptídeos vasoativos.
chamados peptídeos natriuréticos. Tem os 5 tipos, os 2 mais importantes é o secretado pelos ácidos, o ANP, e o mais importante ainda é o BNP, produzido primariamente pelos ventrículos. Qualquer situação que eu tenha um estiramento dos ventrículos, não precisa ser só IC, eu vou secretar BNP. Sepse, assistência ventilatória mecânica, TEP, hipertensão pulmonar, pode aumentar a BNP. A gente pode dosar tanto o BNP quanto o seu pró-hormônio, o NT-proBNP. Qual a função dos peptídeos endógenos vasoativos? Eles vão reduzir o tônus vascular, diminuindo a resistência vascular sistêmica, diminuir a retenção de sódio, diminuir fibrose e hipertrofia. Então, eles são benéficos para os indivíduos que têm IC. E esses peptídeos endógenos vasoativos, eles são inativados, são transformados em metabólitos inativos por uma enzima chamada neprilisina. Então, se eu inibo a neprilisina com uma droga chamada sacubitril, eu vou aumentar os peptídeos endógenos vasoativos e eles terão efeito benéfico na insuficiência cardíaca. Legal? Então, seguindo. Como é que eu classifico o meu indivíduo com insuficiência cardíaca para a gente começar? Preste atenção, isso é fundamental. Eu posso classificar de acordo com o tipo de disfunção. Quando a fração de ejeção, medida geralmente pelo eco, preservada maior ou igual que 50%, reduzida menor ou igual que 40%. Alguns chamam de fração de ejeção preservada, sinônimo de diastólica, reduzida, sinônimo de sistólica. Esses termos não são adequados, mas como ainda são de uso muito corriqueiro, eu estou trazendo para vocês. Lembrar que é mais legal que a gente utilize, é mais técnico, mais científico que a gente fale preservada e reduzida do que diastólica e sistólica. Mais recentemente, a gente também teve a chamada IC de fração de ejeção levemente reduzida, que na linguagem, literatura internacional, desculpem, chamada de intermediária, dá no mesmo, quando a fração de ejeção é entre 41 e 49. Quando eu tenho um paciente que tem uma fração de ejeção reduzida, mas com o tratamento essa fração de ejeção subiu pelo menos 10 pontos percentuais e ficou maior do que 40%, eu chamo de IC de fração de ejeção melhorada. Além disso, eu posso ter a IC esquerda e a IC direita. IC esquerda, o problema está nas câmeras esquerdas. Eu vou ter prioritariamente congestão pulmonar. Na IC direita, eu vou ter congestão sistêmica, vou ter turgência jugular, vou ter hepatomegalia, ascite, edema de membros inferiores. Na prática, a gente encontra geralmente as duas manifestações, porque a principal causa de IC direita é a IC esquerda. Ok? Quanto ao tempo de evolução, eu posso ter a IC aguda, aquele indivíduo geralmente aparece na emergência, e posso ter a IC crônica, aquele indivíduo que está lá no ambulatório. Lembrando que o paciente com IC crônica pode agudizar. Quanto ao débito cardíaco, o protótipo da IC é de baixo débito. É o paciente com hipertensão, doença arterial coronária, etiologia alcoólica, chagas, miocardite idiopática, mas eu posso ter a de alto débito. O problema não está no coração, o problema é fora dele. Eu tenho um aumento da demanda metabólica do organismo e o coração não consegue atender aquela demanda. Então, situações de aumento da demanda metabólica, tireotoxicose, sepse, beriberi, anemia grave, fístula arteriovenosa, incluindo aquelas dos pacientes que fazem diálise e doença de Paget óssea. Ok? A gente tem ainda mais classificações de IC. Classificação evolutiva, que é a classificação cunhada pela American Heart. Então, falou em classificação da American Heart Association, é a classificação evolutiva. É uma classificação sempre progressiva, então só vai para frente. Passou de um estágio para o outro, ele não volta mais. Então, esse fluxo aqui, voltando, ele não pode acontecer nessa classificação, ok? Então, ela é sempre para frente. Estágio A são os indivíduos de risco para IC. Hipertensos, doença arterial coronária, etilistas, doença reumática. A gente trabalha aqui com prevenção de lesão. Estágio B já tem doença estrutural, já tem hipertrofia, já tem valvopatia, já sofreu infarto, já tem fração de ejeção reduzida, mas ainda não tem sintomas. O tratamento vai ser específico para cada cenário. Estágio C tem ou teve sintomas. Ah, André, eu tive sintomas de C há 3 anos, tratei, de lá para cá nunca mais tive nada. Continua no estágio C. Se teve sintoma alguma vez na vida, é estágio C, não volta mais para o B. Então, tem lesão estrutural, mas também tem sintomas, o tratamento vai ser específico para cada cenário. Estágio D é o paciente com IC refratária, com sintomas refratários à terapia otimizada. Aqui a gente vai considerar transplante e se o paciente, por exemplo, não tiver indicação de transplante, tiver contraindicação, até mesmo cuidados paliativos. E uma classificação muito interessante e muito importante é a classificação da New York Heart Association, ou NYHA, é uma classificação funcional, por isso é uma classificação de momento, vai depender do estado funcional do paciente naquele momento, naquela avaliação. Então, o paciente pode passar do estágio 1 para o 2, 3 para o 2, do 1 para o 4, ele pode se mover aqui entre várias dessas classificações, diferentemente da classificação evolutiva. Então, NYHA 1, não há limitação à atividade física.
ele só vai ter sintomas com esforços além do habituais, ou seja, só com grandes esforços. NIRA 2, leve limitação à atividade física, então, atividades habituais levam à dispneia. NIRA 3 é o paciente que tem dispneia aos pequenos esforços, então, esforços menores do que os habituais já causam limitação, então, moderada limitação, e NIRA 4, uma grande limitação à atividade física. Então, mínimo esforço ou repouso já promove sintomas de dispneia. Mínimo esforço é o quê? Tomar banho, trocar de roupa, comer, então ele não consegue fazer nada no NIRA 4.